Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais um encontro da Trilha 2. Hoje é um dia bem legal que a gente vai começar as orientações de estudos da parte técnica da, da trilha. A Rafa vai falar sobre os detalhes, sobre o projeto, como é que vai ser para esse semestre. E, e aí eu vou já adiantar, se você está com algum problema de acesso, porque a gente trocou, né, vocês de um curso para o outro, né, tirou do onboarding e colocou no da trilha 2. Se por algum motivo seu acesso tá não tá acontecendo, alguma dificuldade, manda e-mail no mentor@descodificadas.com.br, e aí a gente, faz o ajuste, tá bom? Então acho que da minha parte de recados gerais, acho que são esses. A gente vai se falando aí sobre, a gente vai fazendo a divulgação quando tiver palestras, né, dos nossos temas sobre competências socioemocionais. A princípio, nossos encontros às sextas, 8 horas. É isso, Rafinha, fique à vontade. Bom dia. Ok. Bom dia, gurias. Vamos lá novamente, né? Que bom ter vocês por aqui, de novo, firmes. E o que que a gente vai fazer no Trilha 2? A gente vai aprofundar os conhecimentos que vocês começaram a ver na Trilha 1. A gente entende que só com o que vocês viram na Trilha 1 não fixa o conteúdo assim, porque para a gente aprender, a gente tem que praticar, né? Então, vocês vão praticar mais HTML, mais CSS, mais JavaScript, para consolidar o conhecimento, né? Porque a gente só aprende refazendo de novo e de novo e de novo. Mas vocês não vão fazer as mesmas coisas, né? Vocês vão ver coisas mais avançadas. Vocês vão também perceber que algumas coisas que vocês usam no site, por que que a gente usa, né? Tem algumas coisas que vai começar a fazer sentido ali, aquelas meta tags, por exemplo. A gente vai falar um pouco do HTML também, da importância do HTML, né? Que o HTML não é só um amontoado de tags, tem tem toda a sua importância, né, por trás do site. Então, a gente vai falar bastante disso. No CSS a gente vai fazer coisas mais avançadas, né, para vocês aprofundarem. Vocês vão relembrar o que vocês já fizeram e vão aprofundar mais um pouco. E também um pouco mais de JavaScript, né? Porque na trilha 1 foi só uma pinceladinha de JavaScript. Agora a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado também. De que forma vocês vão fazer isso? Vocês vão continuar trabalhando no site que vocês já têm, que vocês apresentaram na trilha 1. Assim, eu até gostaria que vocês fizessem uma cópia desse site para vocês verem como ele é e como ele vai ficar ao final da trilha, tá? Para vocês verem a evolução do trabalho de vocês. Então, na verdade, vocês vão aprimorar esse site que vocês já fizeram, né? Vão deixar ele bonito. A gente também vai falar de responsividade, né? Todas as coisas que influenciam na responsividade do site. E acho que é isso. Ao longo da trilha a gente vai conversando, né, sobre os assuntos, mas em geral é assim, a gente vai aprimorar esse site que vocês fizeram. Então, da mesma forma, né? Vão ter atividades, vão ter atividades, as tarefas, né? Vai, da mesma forma que funcionava na trilha 1, que nem a Pri falou. Um tópico por semana e vocês trabalhando em cima do site de vocês, tá? Para deixar esse site lindão aí no final da trilha 2. Então, vamos lá. A gente vai começar a trilha 2 falando da internet. Como a internet funciona? Porque a gente falou tanto em hospedar site, a gente falou tanto em navegador, né? Mas como tudo isso funciona? Como é que eu abro o meu site, um live server, né, no Visual Studio e ele é carregado lá na internet, eu consigo compartilhar link do meu site com outra pessoa, como é que tudo isso funciona, né? Vamos começar a embasar o nosso conhecimento. Quer falar alguma coisa aqui? Não?
Então, a internet é uma ferramenta muito poderosa. Ela já está totalmente integrada com o nosso cotidiano e se tornou uma aliada em vários aspectos da nossa vida, trabalho, estudos, lazer e relacionamentos. A gente praticamente não vive mais sem internet hoje em dia. Ela já está integrada, né, à nossa vida. Mas o que que é a internet, afinal, né? Como é que todas essas coisas funcionam, né? Como é que a gente consegue acessar esse monte de site de todo lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo, ah, e tão rápido, né? Como é que eu só coloco o link ali, e isso já aparece para mim? Como é que isso funciona? Então, a internet, né, é uma rede de computadores. Ela é constituída por canais de comunicação com ou sem fio e elementos de comunicação. Em outras palavras, é a estrutura que possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados entre si. É uma série, né, na verdade, de pequenas redes conectadas entre si, formando uma rede maior, né? Então, isso seria a internet. Esse desenho aqui mostraria bem a internet. Seria a internet. E qual a diferença entre internet e web? Será que é a mesma coisa? Né? Porque a gente fala, tá na web, não, tá na internet. Elas são termos diferentes, né? A internet é um imenso conjunto de informação que existe em todo o mundo, alojado em centenas de milhares de computadores, chamados de servidores web, né? A web utiliza a rede da internet para interligar os seus websites e, sendo serviço de maiores proporções na internet, torna possível o acesso a textos, gráficos, áudio, vídeo e também efetuar a transferência de dados. A web também é conhecida como World Wide Web, né? Nosso querido www que aparece lá nas URLs que a gente lá nas URLs dos sites. E como que ela funciona, né? A internet é uma rede global de computadores interligados que utilizam uma série de regras de comunicação para trocar informações entre si. Então, para tudo funcionar direitinho ali e rápido, como a gente quer, né? Como a gente usa, essa comunicação tem regras, né? E só funciona bem porque essas regras são seguidas rigorosamente. Então, para se comunicarem, precisam de um protocolo de comunicação entre computadores. Ah, tá. E que seria o HTTP e o HTTPS também que a gente vê nas URLs? Bom, o HTTP, ou protocolo de transferência, né? Então, são protocolos. O hipertexto é a estrutura da rede mundial de computadores. É o protocolo usado pelo servidor para renderizar e disponibilizar páginas da web para o navegador do cliente. Isso é o HTTP. O HTTP é o meio pelo qual a maior parte da web é exibida. E ao contrário do HTTP, o HTTPS usa um certificado seguro de um fornecedor terceirizado para proteger uma conexão e verificar se o site é legítimo. Então, a gente também tem, às vezes aparece assim, qual a dúvida por que usar HTTP? Qual deles usar, na verdade, né? HTTP ou HTTPS? Ah, no protocolo HTTP, então, o protocolo são regras, né? Para essas páginas se comunicarem. Se a gente usar o HTTP, as informações vão trafegar desta forma, né? Lá está o servidor, a comunicação entre usuário e servidor. Solicitação, né? A gente pede um serviço, o servidor retorna esse serviço. Com o protocolo HTTP, essas informações ficam desta forma. Então, se essa comunicação for interceptada por um hacker, por exemplo, ele vai conseguir enxergar bem as informações, né? E pelo protocolo HTTPS, os mesmos dados são criptografados. Então, não vai ser tão fácil, né? Se essa comunicação for interceptada, de
ser vista, né? Dessas informações serem vistas, porque ela está criptografada. Quando um arquivo é criptografado, ele fica dessa forma, né? Não fica legível, né? Isso aqui tem que ser descriptografado para poder ser lido. Então, o protocolo HTTPS é mais seguro, tá? Então, com esses protocolos, né, o HTTP e o HTTPS, cada computador possui um endereço único que servirá para que os outros computadores o localizem. Esse endereço é chamado de IP. Você já deve ter ouvido falar do IP, né? E é o ponto fundamental para conectar um dispositivo à internet. Para trocar informações, todos esses dispositivos utilizam uma série de protocolos que nada mais são do que regras de comunicação, né? Então, os protocolos são regras de comunicação. Então, o que que é um IP, né? Ah, o IP da máquina, meu IP e tal. Ah, encontraram sei lá, um atacante, né? Alguém que estava atacando o site lá, pelo endereço do IP dele. Então, o que que é o IP, né? Então, o endereço de IP é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede local. O endereço IP é representado por um conjunto de 4 números, por exemplo, 192, 158.1.38. Tem um site que, se a gente digitar, se a gente abrir ele, ele já captura o IP da máquina da gente na hora. É meu IP. Se tu colocar no Google lá, meu IP, né, tu consegue ver o IP da tua máquina, que ele já te mostra na hora. E daí a gente tem também o DNS. O que que seria o DNS? O nome DNS significa Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínios, e contém o registro de todos os domínios na internet. A função do DNS não é hospedar sites ou aplicações que criamos, mas sim permitir que as requisições cheguem aos locais corretos. Quando a gente escreve uma URL no navegador, como o site das descodificadas, né? O nosso computador não sabe como se conectar com o site do programa Descodificadas, mas ele conhece alguém que sabe, o servidor DNS. Então, ele manda uma requisição pedindo para o DNS responder com o endereço IP do site. Tá? Então, o DNS vai ter todos os registros, né? E aí, quando a gente conecta na internet, a gente pede para ele, a gente pergunta para o DNS, na verdade, onde está o site que a gente quer achar, porque ficaria muito difícil para a gente ficar decorando IPs, né? Então, quando alguém registra alguma coisa, esse registro fica lá no DNS, o DNS nos ajuda a encontrar as coisas. Ah, a URL, né, que a gente fala, o endereço, né, dos sites. Então, a URL é uma sigla que indica o endereço de um recurso na rede, ou seja, a URL pode ser o endereço de acesso a um site, documento, imagem na internet, por exemplo, o site das descodificadas. Na sua forma básica, uma URL é composta por um esquema, um domínio e um TLD. Os esquemas informam ao servidor qual protocolo ele usará para acessar o recurso. Tem a imagem ali embaixo que vocês já podem ir olhando enquanto eu comento, né? O protocolo é o HTTP ou HTTPS que você vê logo no início. Já o nome de domínio, ou também o hostname, é o nome pelo qual seu site é conhecido, como Hostinger, Google, WordPress, né? Seria que eu estou procurando, na verdade, né? Normalmente eu vou dar uma busca pelo domínio, né? Pelo nome que eu acho que tem ou que eu sei que tem no site. E os TLDs podem ser vistas como categorias dos sites. As mais famosas são .com, .net, .gov. Tá? Então, as TLDs são o ponto alguma coisa que a gente vê nas URLs. E depois vem o código do país. O cliente e o servidor, né? Se fala também, quando a gente está navegando, quem é o cliente, o servidor, o cliente, o servidor. Mas quem é o cliente, quem é o servidor?
Então, na rede existem os fornecedores de recursos ou serviços. A, a rede, né, que são chamados de servidores, e os requerentes dos recursos ou serviços, denominados clientes. Então, por exemplo, né, imagine que você está no seu celular tentando acessar um site. O seu celular é o cliente e está pedindo algo pela internet. Ao descobrir onde está o site, a máquina que está hospedando ele será o servidor, que vai fornecer os arquivos que compõem o site. O caminho que vai criar uma ligação entre o servidor e você vai ser decidido pelos roteadores da internet, né? Como essa informação vai chegar até a gente, vai ser decidida pelos roteadores da internet. E como a internet chega em todo lugar do mundo, né? Em todo lugar, em todo mundo, como é que eu consigo acessar coisas que estão lá na Europa, por exemplo, né? Na África, lá no Canadá, enfim, né? Consigo ir para qualquer lugar do mundo através da internet. Então, a internet é uma rede gigantesca, né? Gigantesca que interliga várias outras redes ao redor do mundo. Precisamos ter meios físicos para levar esses sinais de um lado para o outro, né? Somente a gente pode pensar, via satélite, né? Mas não, por satélite não ficaria um sinal estável, porque tem muitas coisas que influenciariam, né? Então, a gente precisa ter meios físicos para fazer essa conexão. E essa conexão por meios físicos é literalmente por cabos, tá? Então, são gigantescas redes de cabos submarinos, conhecidos como backbones, que cruzam os oceanos para conectar continentes à rede mundial de computadores. Então, existem cabos físicos interligando os continentes. Esses cabos passam por debaixo da água, tá? Então, esses coloridos aqui no mapa são todos cabos de conexão. E como eles são? Eles são grandes, ó. São bem grossos, né? São bem protegidos. Até tem uma imagem de um tubarão querendo morder, né? Querendo não, mordendo um cabo que passa no fundo do oceano. E assim que a internet é interligada em todo o mundo, né? Então, notem que lá dentro tá a fibra, né? E ao redor dela tem um revestimento bem grande, para a gente não ter problema, né? E aí tu pensa em trabalhar como técnico de manutenção dos cabos, tem que fazer um mergulho, né? Bem fundo, porque esses cabos atravessam todos os continentes, que nem na foto anterior, né? Estava mostrando para vocês. E aí, né, depois que essa internet chega no nosso continente, ela é distribuída para chegar na nossa casa, né? E como é que ela é distribuída? Meu Deus, ela é distribuída através de linhas telefônicas, aí sim, por via satélite, né? Via satélite, pela telefonia móvel, por cabo, por redes, dependendo do local que a gente mora. E aí, eu deixei para vocês essa playlist que vocês vão ver que ah, ela é bem legal de estudar, que fala mais, né, sobre o assunto, fala de uma forma bem explicada como a internet funciona. Até vou abrir aqui para vocês verem. Ah, e é com um software que vai explicando conforme. Deixa eu só pular aqui só para vocês verem. Ó, é um site que vai te explicando conforme ele vai falando. Então é bem interessante, assim, essa playlist, né? Para vocês aprenderem um pouquinho mais. Porque já que vocês estão trabalhando no front, né? Vocês vão aprender a desenvolver sites, a gente também precisa saber como esses sites também navegam, né? Como é que chega até as pessoas, né? Não só a parte visual que a gente vê, mas também essa parte de comunicação que a gente não enxerga, né? Que fica implícita. Todas essas coisas que acontecem por trás, né? Que a gente não enxerga.
E é isso, Pri. Vou botar aqui. Um assunto de introdução, né, pra gente dar uma olhada, Sim. né? Um embasamento. E aí eu queria saber, bom, você falou sobre que a gente vai continuar trabalhando no mesmo site, a gente vai Isso. indicar algumas entregas que são aí ao longo do semestre, né, para a gente acompanhar também. Uhum. Mas, a ideia é que a cada semana elas incorporem coisas novas ou mais aprofundadas no site que já está lá, né, funcionando, material. Esse primeiro encontro, não, né? Esse aqui a gente vai ver Sim. um assunto meio à parte, mas que tem relação também, né, com o que a gente está trabalhando, Uhum. que é entender como tudo isso funciona, né? E Sim. aí já na próxima mentoria a gente já vai começar a ver e vocês já vão começar a trabalhar. Tá. É, tanto que esse material de hoje, né, a gente deixou algumas apostilas lá, já estão lá, uns PDFs, né, Rafa? E a gente propôs umas perguntinhas, né, do material lá. São, fala, objetivo mesmo, vai lá e marca, né? Isso, objetivo, né? É, Só tava, para fixar, tem um conteúdo até do curso em vídeo, né? Uma apostila que isso. a gente Aham, pegou deixou emprestada lá. do Aham, Guanabara. Tem sugestões também de outros vídeos, é. como era na trilha 1, né? A gente vai Uhum, sugerir uhum, sempre material complementar, é. para quem quiser ir dando uma olhada, né? E aí, Quanto depois, mais, melhor. mais para frente, né, a gente pode ver como é que a gente vai fazer, se a gente já libera, por exemplo, alguns conteúdos, por exemplo, todos do HTML, e assim, quem vai podendo ver antes também do encontro é importante, que aí dá para tirar dúvida Algumas aqui, né? dúvidas, sim. Então, mas é o mesmo a nossa rotina, né, no que a gente já está acostumado aqui dos encontros. Então, já está lá liberado, né, Rafa, o material, e essa semana é bem simplesinho, mas é importante, como a Rafa falou, para a gente entender, né, com o que a gente está trabalhando, e aí é isso. Não sei se alguém tem alguma observação, alguma pergunta, os microfones estão liberados. Deixa eu só, tô falando que estão, né, deixa eu só ver se estão Ver mesmo. se tá mesmo também. Mas eu acho que sim, porque eu não tinha mexido de volta E nas cada vez mais, configurações. né, Pri, a gente quer que vocês desenvolvam essa busca por informação autônoma, né? As mentorias Sim. não vão ser tão compridas como, como As da eram na trilha são trilha mais 1. detalhadas, né, Isso. então acho que para vocês poderem ficarem mais liberadas da gente, né, Rafa. E Mas, assim, vamos ressaltar, né, Rafa, a turma já tinha bastante costume de usar o fórum, né, sim, mas, a gente também vai manter aquele formatozinho, tem um fórum em cada tópico, a Rafa passa por lá, dá uma olhada, é bom que vocês podem responder para vocês também, fica concentrado, né, porque às vezes uma dúvida de alguém já vai ser a de outra dúvida de outra pessoa, pessoa. então a gente também tem essa lembrança para fazer, né. Então, eu vi que alguém aqui escreveu que parece que está tudo bem, se não, a gente já vai sextar agora, 8h30. Que não, né. Isso eu ia comentar também, que da Fala. mesma forma como a gente fazia na trilha 1, né, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pode ser qualquer pergunta, assim, mas essa pergunta é muito boba para fazer, não é não, se tu tá Uhum. com dúvida, não é. Sim, tem que perguntar. Mas, não lembro de tal coisa da trilha 1, já procurei, já dei uma olhada, mas não consegui entender. Pergunta, tá? Tô aqui para ajudar vocês, a gente tá aqui para ajudar vocês nessa caminhada aí. É isso aí. E aí a gente vai fazer, do mesmo jeitinho, né, a gente encerra aqui, daqui a pouco a gravação tá liberada, a gente já coloca no canal e já também disponibiliza lá na plataforma para vocês reverem, né, poderem estudar. Então, colocaram que tá tudo bem, É, não vocês não aparecem têm os nenhuma nomes, não apareceram os nomes para mim.
Pra mim aparece quem quer Tá saber. assim, só convidado. Agora apareceu, da Érica apareceu, ela A falou: "Tá Miriam, leve". Ela falou: "Tá leve por enquanto". Mas as 2 pessoas que escreveram que estava tudo bem, tudo claro, não aparece o nome pra é mim, a pelo menos. Miriam, a Miriam. Ah, tá. Agora A Tamires, que falou que que ficou bem então claro. pra mim não apareceu. Mas aí agora da Érica apareceu, diz que tá leve por enquanto. E a Emily também, diz que bom dia, tudo certo. Então A é gente isso. não quer começar, né, assustando vocês, assim, vamos Não, começar com não, não. A Gleice também falou que tá ótimo o conteúdo de hoje. Então tá bem. é bem legal, assim, a gente entender as expressões, né, ai, a URL, o HTTP, TLD, o que que são essas coisas, né, que a gente vê nos sites. Sim, Então é importante a gente também conhecer, né, essa parte. então tá bem. Então tá, A ninguém quer gente se falar nada, despede. Não, é, é que elas estão ainda aquecendo, né, vocês as estão a partir tímidas, da né. a partir da semana que vem que já vai começar. Então é isso. Então a gente se despede, um bom final de semana, lembrando que agora os nossos encontros são às sextas, 8 horas, tá bom? Ah, o link a gente vai usar sempre esse mesmo link, tá na plataforma e também tá na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? Para você sempre poder encontrar com facilidade, ok? Então bom final de semana, bom Boa sexta, a descanso. Ai, Karen tá falando sextou, aí, sextou. nem acredito que chegou a Ainda sexta. pôs ainda pôs um óculosinho ali Aham. no emoji. Ai, então tá, queridos, Então tá, fiquem Liz, um bem. beijão, Beijo, bons estudos. bons estudos.